Para quem chegou depois, sobretudo para quem chegou depois, eu compartilhei aqui no começo da reunião que a gente dividiu o evento em 4 quadrantes. O primeiro é conexão. Pergunta a vocês, está rolando a conexão? Está acontecendo? Beleza. O segundo, que é a parte da tarde, vai ser técnico, então prepara. Vai ter muita coisa técnica na veia para a gente mergulhar à tarde. Amanhã pela manhã nós vamos falar sobre vida empresarial e na parte da tarde, triplo mortal carpado e vamos cair em IA de ponta a ponta. Aliás, é tanta coisa para falar de IA que nem vai caber no domingo à tarde todo. Então a gente colocou algumas palestras nos outros quadrantes também. E a primeira palestra de agora, a primeira palestra do evento é sobre IA. Legal? Então senta aí, se prepara, vamos fechar a porta aí para todo mundo ficar aqui dentro, porque o assunto hoje da primeira palestra é sobre como vender high ticket através de inteligência artificial. E o cara que vai puxar a fila das palestras hoje é um cara muito conhecido, amado, querido e magro, chamado Júnior Croco. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Sim? Tudo bom, turma? Vamos lá. A ideia aqui hoje é trazer não só conteúdo, mas também reflexão sobre fases da vida que eu acho que é fundamental. Olha só, olha que nome top. Funil testosterona, uma estratégia guardada a 7 chaves. É verdade. Múltiplo 6 dígitos no orgânico com high ticket. É o que todo mundo quer fazer, não é? Com pouco trabalho, com pouca gente, só lucro. A gente acabou de discutir isso aí, né, no nosso mapeamento ali. É exatamente isso que eu vou trazer para vocês. E tem uns porquês por isso aí. E isso que eu quero chamar mais atenção. Então, traga com o seu conceito de entendimento da estratégia outras camadas que você vai precisar desenvolver. Vamos pensar um pouquinho sobre o mercado de infoprodutos. O que a gente olha o tempo todo? Indicadores. Todo mundo fala isso aí, né? Número de cliques, número de cliques, page view, click-to-rate, todo tipo de indicador. A gente vive de indicador. A pergunta que a gente começa a se fazer, e eu quero que vocês comecem a se fazer, é quais são os indicadores que vocês estão realmente mexendo ponteiros e analisando os resultados? Quais são os indicadores que mexem o ponteiro do resultado? Às vezes a gente quer ter muito indicador, a gente quer ter muito cálculo, só que nem sempre são esses os números que estão mexendo no nosso resultado. E se você não sabe qual tem que apertar, dificilmente você vai saber o que fazer. E essa é uma análise importante. Então, quais são os indicadores que a gente está acostumado? CPC, CTR, Connect Rate, Video Review, custo por conversa, acesso, conversão, engajamento, XPTO, Rating Click, não é isso? É isso que a gente faz, o tempo todo isso. Confesso que eu também. Só que, às vezes, a gente está cego com isso aqui, porque esses indicadores eles só nos dão as informações e a gente acaba falando assim, cara, tem muita coisa e não estou tomando a decisão correta. E aí, vamos raciocinar comigo. A gente acabou de fazer esse exercício. Se eu estou com uma nota baixa na gestão financeira, então tal coisa. Se o meu time de vendas está baixo, então tal coisa. A gente passa o tempo todo fazendo isso, né? Se isso, então aquilo. Se isso, então aquilo. E quais são os se isso que a gente está olhando? Quais são os indicadores que a gente está olhando? E aí, os meus resultados estavam zoados. Eu começava a olhar o click-to-rate, o click-to-tudo. Cara, que não é isso aqui. E aí eu lembrei, lá atrás, quando eu participei de uma palestra do Flávio Augusto, que ele comentou como que foi que ele construiu, ele criou, fez a compra lá do Orlando City, né? E ele falou, cara, estava lá à disposição de todo mundo, por que ninguém viu aquilo? Então ele tinha ido numa viagem com a família, viu lá as escolas, todo mundo jogando, e aí você olhava assim o time de basquete, tinha turminha jogando basquete, futebol americano, turminha jogando. Só que aí você olhava o soccer, abarrotado de gente. Isso antes lá da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa aqui. Só que não tinham times representantes, não tinha uma liga de futebol, de soccer nos Estados Unidos. Eu falei assim, cara, tem um mercado, porque isso aqui é o mercado dos jovens. Esses caras, daqui a pouco, eles são a massa de consumo. Então, ele teve uma visão. E é isso que a gente normalmente tem, a visão. Puta, tô vendo a IA. Porra, IA, visão. Eu estou enxergando oportunidades. Aí a gente vai para uma camada de competência, que é a habilidade de você colocar aquilo de pé.
Eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, eu tenho condição de fazer isso, eu domino essa informação, eu domino essa matéria. E às vezes a gente domina, a gente tem essas duas coisas muito fortes. Só que às vezes falta a coragem de fazer acontecer. Que é a famosa linha do cagaço, né, do Pedro Sobral. Por que eu não consigo? O que me trava? Por que eu estou me cagando para fazer isso? Qual o indicador que mede a linha do cagaço? É a coragem. E como que a gente faz para trabalhar a coragem? Aí a gente tem que entender. Os indicadores que mais importam são os que a gente menos mede. E aí eu comecei a olhar os meus indicadores que eu menos estava cuidando. Qual é o problema disso, turma? Esse índice, ele determina muita coisa relacionada à tua capacidade de decisão. Quando você não consegue decidir, você tem dúvida, você não tem certeza, você não consegue ter clareza. Não consegue ter clareza, é muito difícil. É muito difícil. Então, tipo, coisas do tipo, eu uso roupa branca ou preta? Eu tenho que pedir opinião. Porque você não tem segurança e autoconfiança. Tudo está muito frágil. As pessoas falam lá para você, por que você está falando assim comigo? O que aconteceu? Então você tem que buscar sempre esse processo de autoaceitação. E aí tem um problema muito grande, que é como é que eu faço para o negócio funcionar se eu não tenho capacidade e ganância e desejo ardente para fazer a coisa acontecer? Não consigo. E não consigo. Mas não estava tudo pior, não. Tinha mais coisa para acontecer. Vocês lembram desse filme aqui? Lembra? Joseph Klimber? É verdade. Fui no médico, pegou os exames e tal, viu assim, cara, ele olhava pra minha cara e falou assim, caraca, velho, você tá fudido, velho. Aí eu, mas tem alguma coisa que não tá fechando a conta, mandou mais uma meia dúzia de exame lá, fiz uma tomografia, pronto, acharam um tumor na minha cabeça. Tinha um tumor na porra do cérebro, velho. Você tem noção? Que tava apertando a hipófise e tava fazendo com que não produzisse testosterona. O cara descobriu o indicador. E eu não conseguia fazer a tomo, que era o dashboard, para analisar o número, porque eu não entrava na balança, na porra da máquina. E isso fez com que eu não tivesse informação. Então, eu tinha à disposição o recurso, eu tinha a necessidade do dado, e eu não conseguia ter a informação para tomar decisão. Tudo isso por quê? Porque a gente não começa a analisar os resultados corretos, e a gente vai deixando as coisas acontecerem. Enfim, o médico olhou pra minha cara e disse o seguinte, eu vou te consertar, Dr. Sandro. E no final das contas eu falei assim, cara, vou te ajudar. E aí a gente começou a analisar os resultados corretos. Bom, aquilo que estava desse jeito, em pouco tempo se transformou numa coragem mais alta. Eu falei assim, cara, estou me sentindo melhor. Porque naquele momento, assim, cara, tô voltando a ser quem eu era. Tô começando a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Tô começando a perceber coisas que eu não tô. Eu preciso aproveitar isso. Eu preciso aproveitar isso. O que está acontecendo no mercado? Aí a gente volta numa outra história. Quem está com problema de posicionamento aí que dançou, que colocou o posicionamento lá embaixo? Quem é que eu sou nesse novo mundo? Porque aquele eu de você lá atrás não é mais o mesmo. As regras não se aplicam mais. Regra velha, tabuleiro novo, jogo novo. Jogador novo. Então a gente começa a entender, assim, cara, mas onde que está o meu DNA? Onde está a minha essência? Onde está a minha competência? Eu falei assim, cara, deixa eu olhar para a minha bala 1. E aí, o que é a bala 1? Tem um cara, que era um produtor de balas, super deliciosas. Um velhinho. Tipo aquele velhinho da Coca-Cola. E ele inventou uma bala maravilhosa, deliciosa, e aquela bala, ela explodiu de vendas. E ele se tornou a bala mais gostosa do mundo, a mais vendida no mundo. Como ele ficou grande, eu falei assim, cara, agora eu vou começar a colocar um time de vendas aqui, um time de marketing, fazer uns meteóricos e vou criar um novo produto. E ele criou a bala 2. Porra, a bala 2 arrebentou. Regaçou com a balão. Passou lá em cima. E aí, no outro ano, ele viu que às vezes está começando a fazer mais uma vez aquilo, bala 3. E fez a bala 4, e fez a bala 5. E eu falei assim, cara, agora eu vou fazer um Masterchef de bala. Fez a bala 6, explodiu. Como ele já estava dominando o mercado, já sabia de tudo, já estava lá acomodado, eu falei assim, cara, eu vou fazer mais uma bala aqui, tá tudo certo. E colocou a bala 7 no mercado. O resultado começou a cair. Começou a cair. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Chama a consultoria, chama o Thales, chama não sei quem, chama todo mundo para tentar resolver o rolê. E ele falou assim, cara, vamos analisar os produtos?
E ele começou a analisar a bala 1, a 2 era muito próxima da 1. A 3 era muito próxima da 2. A 4 era próxima, melhor do que a 3. A 7ª era muito próxima da 6 e um pouquinho melhor. Só que a 7 e a 1 não tinham nada a ver. E quem fez ele ter sucesso? A bala 1. Falei assim, vamos voltar à essência. E aí, baseado nessa história, eu falei assim, cara, qual que era a minha bala 1? Eu falei assim, pô, no que eu sou bom? Pô, eu sento com os caras que dão o nome, os caras, né? Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio aqui. Pô, meu bala 1, cara. E às vezes a gente fica buscando, qual que é a tua bala 1? Qual é a tua bala 1? Porra, o Ale tá vidrado com a IA, velho. Ele tá voltando para a bala 1 dele de desenvolvimento. Porra, é o nosso sangue, às vezes, a bala 1. E às vezes a gente rejeita ela, porque a gente pegou birra dela. Quem já quis abandonar o seu próprio mercado? Quantas vezes? Porra, você enche o saco, cara. Por que o Érico não abandona o mercado dele? Porque ele entendeu que a bala 1 dele é aquela lá, de falar que é o 6 em 7 ainda, cara. E aí eu falei o seguinte, beleza, tô energizado, tô com pegada, tô com não sei o quê, arrumei a cabeça, eu vou fazer um troço. Criei um plano. Aí eu criei premissas. E é uma das coisas que eu gosto muito sobre premissas, porque a premissa ela te dá clareza nas decisões. Então, o que são premissas? Premissas são escolhas que você fez, são pré-requisitos para você seguir em frente em alguma coisa. Então, eu quero estabelecer esses limites, porque se eu não estabeleço limites, eu não consigo dizer nem os sims que eu preciso, muito menos os nãos que eu preciso. Então, a premissa, ela te dá esse norte. Qual que eram as premissas? Eu queria fazer uma oferta inédita. Nunca vendi isso aqui, porque eu não quero comparar, porque eu vou vender de um jeito que eu nunca vendi, então não pode ser o mesmo produto, para o cara não ter referência. Segundo, tinha que ser um produto desafiador. Eu queria me pôr à prova, eu queria me colocar no risco. Tá com a coragem lá em cima. E eu queria criar um outro mecanismo, porque eu não gosto desses mecanismos que vocês usam. Não gosto de ficar fazendo call to action, não gosto de ficar fazendo ligação e fazer... Eu não gosto. Minha premissa, eu não gosto. E eu não queria treinar ninguém também. Saco cheio. Foi no começo do ano, eu falei assim, não, vou testar esse rolê aqui. Então, algumas premissas inegociáveis. Tinha que ser IA, tinha que ser high ticket e tinha que ser leve. Era isso que eu queria. Beleza? Gostaram do high ticket, né? É maravilhoso. E agora eu vou passar passo a passo exatamente o que eu fiz com as... Tudo. E depois está disponível as informações para vocês. Tudo. Simples assim. Primeiro, peguei todas as minhas listas de WhatsApp. Nada mais. O que estava no meu celular, no meu bolso. Lembra que eu falei, minha premissa? Tinha que ser leve. Não vou escrever e-mail, não vou fazer página, não vou fazer nada. Tem que ser leve. Lista pessoal, 0 leads novos. A mensagem tinha como foco oportunidade. Qual que era o objetivo? Levar para a primeira fase, que era a qualificação, através de um formulário IA. Então, aquilo que a pessoa pega, o diagnóstico, a estratégia do diagnóstico funciona muito bem. Só que só funciona se você tiver gente para tratar. E eu não queria ter isso, então como que eu resolvo? Eu vou colocar IA. Perfeito. Serve para você. Captou, né? Então tá bom. Aí eu tenho a segunda fase, que é um formulário com IA. Qual que é o meu objetivo neste formulário? Que a pessoa preenche o formulário. Tem outra coisa que a gente às vezes esquece. São fases, e cada fase tem começo, meio e fim dela. Então eu tenho uma lista, quero mandar, o objetivo da lista é mandar para o IA, para o formulário. Beleza. Esse é meu objetivo, então tem que fazer tudo que for necessário para alcançar esse objetivo. Segunda fase é que o cara preenche o formulário. Então o meu objetivo é que naquela fase ele preencha até o fim. Então eu tenho que organizar a minha informação para que isso aconteça. O diagnóstico, eu vou coletar esses dados que a pessoa fornece e com a IA eu vou gerar o relatório para ela. Que eu vou gerar o diagnóstico dela. Que eu teria que fazer isso daí na mão. Só que eu uso o IA para isso. Aqui que vem o pulo do gato. Se a pessoa tivesse qualificada para o perfil que eu estabeleci, a própria IA enviaria um caminho diferente de comunicação, forçando o agendamento de uma reunião. Entenda.
Preencheu o formulário. Tem perfil? Você vai receber essa sequência de e-mails. Não tem perfil? Você recebe essa. Nessa, eu reforço que eu quero falar com você. Nessa, eu falo o seguinte, pega esse diagnóstico e seja feliz. Sacou? Nessa, o cara recebe vídeo, recebe áudio, recebe mensagem, porque eu tenho interesse nele, porque ele tem perfil de pagamento. Esse não tem. Então, ele não recebe só um abraço. E está tudo certo. Terceira fase. Eu quero fazer com esse cara aqui, faz sentido, ele participar do Zoom. Essa é uma reunião diagnóstica. Essa reunião, sim, é o primeiro contato com a pessoa. Qual que é a sacada para isso? Toda a sequência de comunicação baseada em FOMO, né? Fear of Missing Out. Ou seja, toda a sequência de comunicação de RSVP, para confirmar a presença dele, é baseada em, se você perder, você está fudido, você perdeu, velho. Você tem mais a perder do que eu. Não perca essa oportunidade, senão vai ter ela de novo. Você está precisando disso agora. Se você não tiver isso agora, você não vai ter depois, o teu concorrente vai ter antes. Ou seja, ele vem pelo desespero de não ficar de fora. Não tem por favorzinho, sacou? Não é tem fofinho. Porque você pega um diagnóstico, depois vocês vão ver o resultado de um diagnóstico, depois que vocês fazem, é pesado. Tipo, cara, é na veia. É bem na veia. E aí, beleza, é feita essa reunião, baseado naquilo que já foi visto no diagnóstico, pontua conversando, e fala assim, ok, agora eu vou preparar um projeto para você. Lembra que eu falei que era um desafio o projeto? O produto? E aí eu programava um plano personalizado de fato, que é para entender o produto que ele ia receber. Basicamente isso aí. E aí a última reunião, seriam 2 reuniões, uma reunião de diagnóstico e uma reunião de fechamento. A reunião de fechamento era muito simples. É o seguinte, Caê, já entendi o que você precisa, o fechamento dessa reunião aqui, ó. Já entendi o que você precisa, eu já sei o que a gente vai fazer, o objetivo que você tem é esse aqui, certo? Certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar, eu vou planejar o teu plano executivo de ações. E na quinta-feira, daqui 2 dias, sempre. Que horário que você tem? Eu preciso de 15 minutos para te apresentar a proposta, falar sobre quanto você vai investir e quando a gente vai fazer os próximos passos para implementar. Eu já estou considerando que esse cara está fechado. Está setado, a gente vai para fechar negócio. Qualquer tipo de rateada ele dá naquele momento. E se ele der rateada, ele vai tomar invertida do fato. Ele falou, como assim, velho? Você não era isso que você precisa? Então, assim, a negociação ela não acontece no momento da precificação. Ele não tem precificação. Mas ele já sabe que é muito caro. Só não sabe quanto. E eu também não sabia no começo. Olha que interessante que vai ser isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui são sequências de mensagens. Quantidade de mensagens que foram enviadas? 4. Quantidade de leads que foram enviados? O primeiro foi de 45 para eu testar. Não funcionou muito bem, mas aqui, ó. 232 leads, 229 leads, depois 192 leads. Essa é a quantidade da base. Lista que estava no WhatsApp, morta. Listinha de 200 pessoas, tudo bem? Listinha de 200 pessoas. Lista pessoal, 0 leads, mensagem de oportunidade, objetivo levar para o formulário. As mensagens são essas. Estou escolhendo donos de academia, lembra da Bala 1? Era o mercado que sempre atuei, está na mão. Que estejam à frente do mercado e tenham metas mais agressivas de crescimento e querem receber grátis um diagnóstico e plano de ação imediato. Pumba. Criado com uma nova plataforma de inteligência artificial. Já antecipei o que eu estava fazendo. Quando você faz isso, você, opa, inteligência artificial já abre as orelhas do cara. Perfeito. Ele clica e vai para o diagnóstico. Essa mensagem eu não sei se funcionou muito bem. Não gostei muito dela. Mas aí o que eu fiz? Eu mudei a abordagem. Lembra do FOMO? Estou em fase final de testes de forma gratuita de uma nova plataforma de inteligência artificial. Pum, aí deu certo. Ou seja, a dor da perda é maior do que o desejo do ganho. Então era mais importante para ele não ficar de fora da nova oportunidade. Estava encerrando, eu falei, cara, como que eu não vi? Como que eu não vi?
E aí consegui pegar bastante contato. E aí nos grupos que tinha, eu jogava um formuláriozinho de pesquisa de votos, super simples, mas todas as pessoas que respondiam, que interagiam no grupo, ele recebia mensagem do privado para preencher o formulário. E aí uma última chamada foi mostrando o resultado de um diagnóstico pronto. Então, risquei assim os dados importantes, mas a pessoa recebia o documento PDF. Ela abriu e falou, caraca, eu quero isso. Como é por dentro? Sabe o vídeo de como funciona por dentro? Assim que funciona por dentro. E aí a outra mensagem era um GIF animado, mostrando um monte de pessoas que tinham preenchido aquele diagnóstico. Que eram milhares de pessoas que são suas concorrentes. Estão saindo na sua frente com inteligência artificial. Então, copy. Essa aqui é a estrutura do formulário. Tá? Um formulário simples, com perguntas estratégicas que a gente faz em todos os formulários. Os mesmos. Os mesmos. Então, a pergunta não importa muito aqui. Importa porque a gente qualifica, ok? Tem as informações todas, nome, e-mail, WhatsApp, fale sobre o seu negócio, qual é o seu faturamento atual. Essa daqui era a triagem. Então, se ele escrevesse 80K, 100K, 200K, 100 mil, 1 milhão... O que ele escrevesse ali, eu conseguia interpretar e saber se ele estava qualificado ou não. E aí, todas as outras... 3 objetivos que você tem, o que está pedindo, aquele blá, blá, blá que a gente já conhece há bastante tempo. Onde está o pulo do gato aqui? Aqui. Isso aqui são as condicionais. Então, aqui que está a inteligência artificial, que eu pego o dado do formulário, o trigger é entrou o formulário, eu pego o dado do formulário, coloco dentro do meu template de análise, que é como eu raciocinaria aquelas informações. E ali eu coloquei a minha personalidade. Então, quando o cara recebe, assim, puta, ele recebe como se tivesse sido eu que tivesse feito. Porque foi. As minhas premissas de análise do negócio. Tipo, a gente estava discutindo ali sobre o funil dela, o time de venda, eu falei, pô, o teu problema não está aí, tem mercado, é maior o mercado. É a minha premissa, que a primeira premissa de análise do mercado é qual que é o tamanho do mercado? Qual é o tamanho do seu mercado? Se ele é pequeno, vai dar problema. Não é venda, você precisa aumentar mercado. Agora, vamos pensar, como é que a gente aumenta mercado? É uma outra conversa. Entendeu? É o prompt croco. E aí fazia toda essa análise aqui, gerava o relatório, gerava o diagnóstico, criava um documento no Google Drive, mandava por e-mail, mandava para o WhatsApp para o cara. O WhatsApp para o cara ia, por um lado, se ele tivesse o faturamento, se ele não tivesse faturamento, é por outro. Mensagens diferentes. Beleza? Perfeito. Esse é o formulário. Peguem, preencham ele. Depois vocês preencham bonitinho, porque você recebe uma visão clara de como seria a análise para você. Beleza. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo de um diagnóstico finalizado, tá? Então, esse é o diagnóstico elaborado sobre o seu negócio baseado nas informações que você nos... Esse é seu presente. Aí tem a análise, ó. A visão do geral do negócio do cara, as principais dificuldades e a solução. Então, você vê, ó, ele tinha problemas de captação de leads. Essa é uma solução... A solução, implementar a estratégia de marketing digital, focar em conteúdo de valor, parará. Eu tenho problema com escala de time comercial. Solução, treinamentos regulares, estruturação de funil de vendas eficiente. E assim vai, tópico a tópico, ponto a ponto. Então a pessoa recebe isso aí e fala assim, cara, faz todo sentido. Obviamente você não está aprofundando, mas é o suficiente para o cara falar assim, cara, não estava no meu radar. No final, o que acontece? Eu conecto no WhatsApp e ele vai para um agente, né? Um assistente GPT, que vai dar as respostas depois que você conversar. Então, depois que você recebeu sua mensagem de WhatsApp, se você continuar trocando ideia, ele vai utilizar a informação que tem no formulário para discutir com você, baseado no prompt. Então, é como se eu estivesse conversando com você ali. Até aí não tem zero integração com a pessoa. Então, isso aqui para qualificar. Agora, trazendo para a realidade de todo mundo de... Acabei de fazer um lançamento e coloquei as pessoas no formulário para responder a pesquisa. Cara, olha o aproveitamento que você tem nesse cara que está ali, esse lead que está gerando tráfego. Olha a qualidade dessa informação que você vai ter. Bom, sequência de e-mails, tá? Que são as confirmações que tem conceito de FOMO. Então, basicamente, é um contexto de RSVP. E-mails antes para focar na pessoa participar da reunião, depois que ela agendou.
algumas informações importantes aqui, ó. Por exemplo, recado muito importante. Por se tratar de um assunto extremamente importante, não quero perder nenhum minuto sequer do seu tempo. Eu respeito o seu horário, por favor, respeite o meu. Qual que é a maior queixa que todo mundo tem? No show. 0 no show. 0 no show. Teve 0 no show. Todo mundo entrava na sala antes do horário. 0 no show. Reunião era bem tranquila, era bater um papo em cima do diagnóstico dele. Cara, você está aqui, teve um diagnóstico, já vi, e agora eu quero ouvir de você o que você escreveu. Me fala. Fazia a mesma pergunta, mesma. Ia discutindo só o ponto dele se comprometer cada vez mais. Fazendo com Zoom e utilizando inteligência artificial para resumir e transcrever, para você ter uma análise daquele cara inteira. Aquilo servia para alimentar a apresentação que ia gerar a proposta para ele. Leve, gente. Leve. Leve. Segunda reunião, já era uma apresentação de vendas, que é aquela apresentação de Caê, na próxima reunião a gente vai fechar negócio. Explicava o que era que ia acontecer, pegava as informações que a gente tinha levantado e, baseado nisso, a gente inseria aqui a proposta do cara. Resultado líquido, 0 equipe, 0 tráfego, 0 script de guru. Tudo bem? Pode parecer pouco, mas eu acho que isso é lucro, líquido. Só 0 equipe, 0 tráfego, 0 script. Pontos importantes. Tickets que foram cobrados. 32K, 20K, 100K e 108. Por que a variação do ticket? Eu estava medindo minha coragem versus ousadia. Basicamente isso. Pasmem. Aqui, 4 meses de entrega. Aqui, 2 meses de entrega. Aqui, 6 meses de entrega. Aqui, 3 meses de entrega. 3. Exatamente. Não é o tempo que você leva para entregar. É o tempo que o cara economizou para ter. Você prefere emagrecer mais rápido ou mais lento? Mas mais rápido custa mais. Não tem problema, estou disposto a pagar. Vai ter o resultado? Vai. Então tá bom, toma meus doleta. É ou não é? É isso. Bom, ferramentas que eu utilizei. Zoom para as reuniões. O call.com por agendamento RSVP. O call.com é igual o Calendly, só que ele é de graça e recebe o webhook sem ter que pagar. TLDV é o que eu uso para transcrição dos vídeos e análise das reuniões e os resumos das reuniões. Disparo em massa, eu usei o WA Plus, que é uma extensãozinha do Chrome, que é fantástica para você disparar em massa, bem facinha. Gama, eu utilizei para fazer as propostas comerciais, então eu tinha a estrutura da proposta comercial e mudava o esqueleto de entrega. E o Tascade, que é a plataforma que gera o formulário e faz essas integrações, que ela tem essas ações, essas condicionais. Chama Tascade. E é excelente para você fazer projeto, para você fazer reunião, para você... Puta, é fantástico. Fantástico. Então, assim, essa é uma das ferramentas, minha top 1 ferramenta diária, tá? Diária. Eu uso ela e chat o dia inteiro. Ela é a melhor ferramenta possível. Você entrega, acompanha, é tipo sei lá, um ClickUp, só que eu gostei mais. Basicamente isso aí. Bom, foi assim a trajetória para a gente conseguir chegar no resultado. Então, o resultado é bacana hoje. Estou feliz, estou com muito mais energia. Olha só a diferença. E aí, hoje está em 1715, eu testo. Então, gente, arrumem os indicadores que realmente importam, arrumem os indicadores de vida, porque o negócio ele é fruto disso aí. Tá, às vezes a gente acaba ficando com dinheiro, mas a nossa saúde vale muito mais, a gente não tem noção disso aí. Esse é o mesmo formulário, quem não pegou, pega aí, preenche ele, depois vocês vão ter acesso a todo o material. Teve alguns erros? É isso aí, tá tudo certo, tem problema. Faz de novo. Tá leve. Tá leve. Em outros momentos, assim, meu Deus, deixa eu ver, deixa eu chamar o serviço. Não, tá, faz de novo. Muito boa palestra, cara. Parabéns aí. A gente está startando algo parecido, que é usar IA, o WhatsApp e tudo mais.
A minha dúvida é a questão do como você selecionou esse público para mandar. Porque você falou que você usou sua lista, você fez uma análise, algum racional por trás dessa análise, ou você foi mais naquele, vou disparar para todo mundo e ver quem vai cair ali no diagnóstico? Eu peguei todo mundo que estava escrito aluno. Me conhece, sabe quem eu sou, não precisa me apresentar, vou direto ao ponto. Parabéns pela apresentação. Você deu algum tipo de garantia, por exemplo... 0. E recebimento à vista? Ah, garantia sou eu. Cara... Mentoria não tem garantia, galera. Não é isso, velho. Assim, se eu estou conversando com você de negócio, porra, é de negócio. Acho que isso que eu acho que é um divisor de águas. Quando você está entrando numa mentoria para ser uma prestação de serviço versus negócio. Já fiz negócio com ele. Consultoria. Puta, garantia 0. Fez lá, sei lá, R$1 milhão. Eu não participei do resultado dele, porra. Podia ter negociado? Podia, mas não sei se é o formato. Mas eu não faço isso. Não tem garantia. Se a pessoa pergunta, ela não está preparada para essa fase. Exato. Você entendeu? Ela não está nesse game. Puta, vamos entrar num negócio? Vamos entrar num business aqui, ó. Puta, cada um coloca 100 pau, vamos ver o que dá. Qual que é a garantia que você me dá de retorno? Nenhuma, velho. Eu estou no risco. Perder, perdeu. É isso. Se a pessoa não está preparada, não joga o jogo. Faz sentido. Aliás, vou acrescentar, Cro, com um ponto. Por que mentoria de nível não tem garantia? Porque o sucesso da mentoria não depende do mentor. A garantia seria o mentorado pagar mais, se não der certo. A questão é a seguinte, como que você devolve? Ó, vamos lá, presta atenção. Qual que é a garantia que eu dou para vocês que esse negócio vai funcionar para o negócio de vocês? 0. Mas como é que eu posso pegar de volta agora que a informação que eu já te passei? Não pega. Não pego. Só que como que eu fiz para descobrir isso aqui? Cara, tem 15 anos de mercado, né? Tem um rolê aí, né? Tem a bala 1, né? Então, o que eu estou passando o mentor, ele te passa o quê? O know-how dele e o que ele faria se estivesse do seu lado. Só que a coragem de executar é tua. Você não sabe que tem que fazer flexão de braço para ficar com o peitão? O que acontece se eu fizer e você não? Quem que fica com o peitão? Sou eu, porra. Então faz. É uma mentoria, tudo bem, mas qual é a entrega? Assim, a equipe é do teu cliente, tu acompanha no projeto... Qual que é teu negócio? Meu negócio hoje é gestão de projetos. Qual que é a tua maior dor? Tempo. O que você precisa para resolver isso aí? Preciso de tempo. Como que eu posso te ajudar? Me entregando tempo. Ok, então beleza. Então a sua mentoria vai ser sobre como a gente vai construir mais tempo na sua vida. Aí eu vou pegar tudo que eu conheço e fazer, como é que aumenta a produtividade, o teu resultado, a tua margem de lucro, os teus processos, reduzir. Então, assim, você precisa de mais tempo. O que você precisa? Você precisa de melhorar o funil de vendas dele. É o funil de vendas dele. Qual que é a minha bala 1? Lembra que eu te falei? A minha bala 1 é essa. Eu consigo ter isso. Isso, para mim, é leve. É mais leve do que produzir conteúdo. Não gosto de produzir conteúdo. Não gosto de fazer isso aí que você faz. Maestralmente. Não gosto. Mas isso aqui eu faço bem. Basicamente é isso. Então a entrega é essa. É em cima do que você está precisando. Cara, perguntar um pouco sobre a mudança de vida ali. Você estava estressado, trabalhando pra caramba, com um monte de projetos ali, dando resultado, pelo que tu mostrou. Como é que foi romper com esse momento aí? O que isso teve que fazer? Foi de uma hora para outra, tipo, foda-se agora, eu vou mudar? Você está preparado mesmo? Foi uma ligação da minha irmã. Pode. Ó, isso aqui fica quieto, hein, velho? Uma ligação da minha irmã. Minha irmã me ligou e falou assim, Ju, do nada, ela é médica. Você vai morrer. Ela ligou pra mim e falou que ia morrer. Como assim você vai morrer? Como assim, tá louca? Ela falou, isso aí mesmo. Você tá prestes a infartar. Tá vermelho, tá inchado, tá não sei o quê. Aí teve um monte de coisa que aconteceu. Assim, putz, mas a decisão partiu dali. Então, acho que assim, a realidade que a gente encara quando a gente se de frente com ela, aí a gente tem que ter coragem para tomar algumas decisões. Tá? E não decidir também é uma decisão, tá? Cuidado. Como é que foi, os negócios estavam rodando? Vou morrer e vou largar tudo e já era? Não. Olha para minha filha. Puta, filha, você vai precisar ter mais exemplo. Eu não estou sendo sua referência. Se eu, desse jeito, for sua referência, quando você crescer, você vai ter só lixo do seu lado. Não é justo com ela. Entendeu? Isso aí.
O que vai acontecer depois que acabar os contatos do WhatsApp? Qual que é o próximo passo? Ah, não, mas isso aqui já encerrei já. Foi um projeto fechado, deu certo. Não, mas eu já estou entrando em outros negócios também. Eu gosto de negócio. Eu gosto de negócio. Esse negócio da mentoria ela é gostoso para ser lifestyle business, não para ser business. O business é negócio mesmo. Isso aqui para mim não vejo como negócio. Foi só um passeio no parque. Ah, delícia. Palmas pro Croco! Valeu, galera. Como sempre, né? Sempre arrebentando. Obrigado.